mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vive na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Levante a tua mão. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias. Na terceira epístola do apóstolo João. Na terceira epístola do apóstolo João. Fica bem lá no final já, tá, irmão? Apocalipse, Judas e aí vem João. Você abrindo em Apocalipse, vindo para Gênesis, vai ter Apocalipse, Judas e João. Verso de número 1, porque aqui não tem capítulo, tá, querido? É só versos, tá? Só versículo. Nós vamos estar lendo alguns versículos nessa noite. Aos irmãos que não têm a Bíblia, nos acompanhe aqui no nosso telão. Diz assim, olha. Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primeiro, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebendo os irmãos, e impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito para escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena,
Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Sauda os amigos pelos seus nomes. Amém, queridos? Diga assim comigo, ó, repete comigo. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: nós somos de Deus, irmão. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Em seguida, o Tiago estará louvando a Deus com um cântico, junto com o louvor. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, a qual o Senhor está nos concedendo, de estarmos reunidos nesta casa de oração. Temos aqui tributado o teu nome com louvores da harpa cristã, glorificado porque tu és merecedor e digno. Continue, Senhor, na direção desse culto, falando aos nossos corações, conforme o teu querer e o teu efetuar. Pois tudo, Senhor, está no teu controle. Queremos te pedir, ó Pai, em o nome de Jesus, que a tua bênção seja para nos alegrar nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos? Se você sentir de ficar em pé, fica. Se você sentir de se sentar, se senta. Fica à disposição, tá, irmão? Aqui você tem a liberdade para servir e adorar o Senhor da melhor maneira que você achar. Aleluia. A graça e a paz, igreja. Aleluia. Que nem o pastor falou, aqueles irmãos que quiser ficar sentado, senta, querido. Mas senta glorificando e adorando o nome santo do Senhor. Aquele que está de pé continua também adorando e exaltando o nome santo dele, porque ele já faz presença nesse lugar. Antes de eu falar, canta, igreja. Tu tem quê? Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes do quê? Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tem sido
Exalte o nome dele nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Levanta tuas mãos lá no alto, querido. Aleluia. Aleluia. Traz luz para a sombra, escala a montanha para me encontrar. Aleluia. Talvez, querido, eu não sei de onde você veio, querido, e você não sabe de onde vim, mas o Senhor me buscou lá nas drogas. Tem muita gente que o Senhor buscou lá no mundo do crime. Tem muita gente que o Senhor tirou lá da prostituição. Aleluia. Ele escala a montanha. Buscou o Maurício lá no lamaçal do pecado. Buscou eu lá no mundo das drogas. Para muito a gente não tinha valor, querido, mas para Ele a gente tem valor. Talvez para a pessoa mais próxima de você, querido, Ele não dá o valor de você, mas o Senhor do exército, Ele dá valor para você. Ele escala a montanha, derruba a muralha, destrói a esquina para me encontrar, para te encontrar. Eu não sei o encontro que você teve com o Senhor, querido, mas o encontro que eu tive com o Senhor foi verdadeiro. Ele escalou a montanha, Ele tirou todas as barreiras, todas as dificuldades que me impediam de estar aqui, querido. Mas Ele está aqui. O Senhor quer fazer muito mais e muito mais comigo e com você, querido. Valoriza a igreja que você congrega, querido. Valoriza o ministério que você está. Porque para chegar até aqui, querido, foi muitas barreiras destruídas. E aqui eu agradeço a rica oportunidade. As palmas bem alegres para o Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos recolher as nossas ofertas nessa noite com alegria. A Bíblia diz assim que o Senhor ama aquele que dá com tristeza. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Não deixa que nada venha tirar sua alegria em contribuir. Como o Tiago disse aqui no final da sua ministração, valorize a sua igreja. Tudo isso que nós temos, eu posso glorificar a isso, sem demagogia nenhuma, tá, irmão? Tudo isso que nós temos,
não tem dinheiro de político nenhum. Não tem dinheiro de outro lugar, a não ser das nossas contribuições, dos nossos eventos. E eu acho que ainda o Tiago ainda tem guardado ainda. Uma pessoa que veio aqui, ainda querer o Ademar também, uma pessoa que veio aqui querer ainda fazer algo, todos os cheques voltaram sem fundo. Eu fiquei numa mal situação. Você está com aqueles negócios guardados ainda, né, Tiago? Tá? Mas Deus é tão bom que em um mês nós conseguimos saldar. Eu nem lembro o valor, mas era muito alto, que voltou tudo quase 14 mil. Isso tem mais de quase 10 anos atrás, tá? Era muito dinheiro para nós e nós pagamos tudo. Tudo isso é em favor, tudo isso é em prol, querido, da obra de Deus. Quando você oferta, você está nos ajudando a edificar essa casa. Amém, irmão? Então, também outra coisa, tá, querido? Se for para murmurar, não oferta não, não dizima não, tá? Se você não tiver fé, não faça isso. Só faça com a certeza que Deus continuará te abençoando. Não há dizimista nessa noite? Não? Então quero pedir ao diácono Giovanni para fazer esta oração. Quero louvar a Deus também pela vida do Giovanni. Eu passei ali ontem fazendo na avenida ali, né? Que agora ele está morando numa avenida. Deus é bom, hein, rapaz? Te colocou você para morar numa avenida. E ele já está terminando o muro da casa dele. Que bênção. Tá? Deus tira o homem lá do nada e começa a florescer. Que Deus abençoe o Giovanni, em o nome de Jesus. Saúde a igreja com a graça e a paz. Pega a sua oferta na mão, aqueles também que não tenham. Fecha a sua mão com ato de fé essa noite, que eu creio que Deus vai abrir portas, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, por esse momento, meu Pai, que o Senhor falou conosco, meu Pai, através dos teus louvores, Senhor Pai. Pai amado, Pai querido, agora, Pai, com ato de fé, Senhor Pai. Pai, nós vamos ofertar, Pai, na tua casa, Senhor Pai, para a manutenção, Pai, do teu templo, Senhor Pai. Pai amado, que ele fique confortável, Senhor Pai, para a gente vir te adorar, te exaltar neste lugar, meu Pai. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos, meu Pai, por estar neste lugar, meu Pai, que o Senhor, Pai, preparou para nós, Senhor Pai. Ô, Papai, dando livramento no nosso dia a dia, Senhor Pai. Pai, que o Senhor, Pai, venha abrir portas, meu Pai, onde não tenha, Pai. Abençoa, meu Pai, aquele também que essa noite, meu Pai, não tem, meu Pai, e está à procura, meu Pai, de um emprego, meu Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, prosperar na vida de cada um, Pai, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ofertamos com alegria. Aos irmãos que queiram ofertar também, tem a chave Pix e os QR Code aí na parede. As crianças estejam vindo aqui à frente, as nossas crianças. Hoje será com a professora diaconisa Sandra. As nossas crianças estarão no departamento infantil. A irmã Giovana, que está de volta, estavam viajando ali para Campinas com a tia Carol, vai estar orando, pedindo a bênção de Deus. Graça e paz. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Sim, Deus. Abençoe o meu dia que eu tive. Abençoe a minha família. Sim, Deus. Abençoe a aula que a gente vai ter. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplaude ao Senhor. As nossas crianças
Maravilha. Vamos ouvir a palavra de Deus, querido? Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações, nos trazendo um direcionamento, nos guiando. O salmista Davi diz assim, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Quando isso acontece, nós passamos a ter um direcionamento da parte de Deus. O presbítero Cleiton vai estar nos trazendo a palavra nesta noite. E ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a palavra de Deus em 2 Reis, o capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo de número 5. O versículo de número 1 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Também quero ler o versículo de número 20. Diz assim: Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo de sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Amém? Feche os seus olhos, maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós rogamos, Senhor, que neste momento, que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de nós, ó Pai. E que venha ministrar, Senhor, a Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Que nós possamos ter a nossa mente aberta, Senhor, nosso coração voltado para a Tua voz, ó Pai. Fala conosco e sairemos cheios deste lugar, ó Pai, aprendendo mais de Ti e conhecendo mais ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta noite, o nosso pastor fez uma leitura aqui na terceira carta de João.
onde nós acompanhamos aí. Hoje foi a oportunidade de quem não leu nenhum livro da Bíblia este ano, então hoje você leu. Foi uma leitura completa de um livro da palavra de Deus, e nós vemos ali João tratando ou falando, direcionando a carta, dando testemunho de algumas pessoas. Ali ele vai falar sobre a quem ele endereça aquela carta, dizendo para ele continuar firme, continuar servindo ao Senhor com alegria, mesmo nas dificuldades. E ali ele vai citar também um outro irmão que trabalhava de forma contrária à igreja do Senhor, que buscava ali algo para benefício próprio. E isso fazia com que muitas vezes, ao invés de abençoar os irmãos, de receber bem aos irmãos, ele fazia o contrário. E também ele fala de Demétrio, né? Se não me engano, onde ele vai dizer que ele também dá testemunho sobre este irmão. Ou seja, são alguns personagens que João cita ali, e a gente vê de irmãos que estão dando bom testemunho e de irmãos que servem no mesmo lugar, que servem, ou que pelo menos aparentemente serve ao mesmo Deus, que buscam agradar ao Senhor, mas que um faz o que é bom e o outro faz aquilo que não é bom, que não agrada, que não agrega para a obra do Senhor. E diante disso, eu li esse texto aqui sobre Naamã. Eu não quero trazer somente a respeito da cura de Naamã que aconteceu ali, mas também nós vamos ver alguns personagens aqui nessa história toda, aonde nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Aleluia. E nós vemos aqui que Naamã, ele era muito reconhecido no seu país, aonde ele vivia, e não só lá, mas também ele tinha um reconhecimento, eu acredito, em outros lugares, de outras nações, de outros exércitos, porque até o próprio Deus, a palavra de Deus afirma aqui, que por meio de Naamã, Deus deu livramento. Então a gente vê um homem aqui grandioso, valoroso. Só que no final do primeiro versículo que nós lemos, nós vemos que ele era tudo isso, tinha muito respeito, era um grande homem, ele tinha uma posição muito grande, ele tinha praticamente abaixo ali do seu senhor, ele tinha tudo ao seu dispor. Ele mandava, depois do rei, era ele que mandava em tudo, então era um grande homem, porém ele tinha na sua vida uma doença que a gente vai ver mais para frente, que tudo isso que ele tinha não valia de nada diante da dificuldade que ele enfrentava em sua vida. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por isso. Muitas vezes nós até conversamos, nós cumprimentamos um ao outro, pessoas nos vê e enxerga, né, aquilo que nós refletimos aos olhos da pessoa, mas não conseguem muitas vezes enxergar ou saber aquilo que ocorre dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, o que nós passamos no nosso dia a dia aí fora na rua. E muitas vezes nós conseguimos passar uma imagem de um grande homem, de uma mulher forte, de uma mulher vitoriosa, de uma mulher que está guerreando sim, mas que está vitoriosa. Mas só Deus sabe, muitas vezes, como que nós nos encontramos quando nós estamos dentro da nossa casa, quando nós estamos num lugar onde estamos longe dos olhos das pessoas que nos conhecem. Só Deus sabe o que cada um
passa no seu dia a dia. Aleluia. Mas nessa noite, eu tenho certeza que é uma oportunidade que o Senhor está trazendo para nós. Fazer uma reflexão na nossa vida. Que por mais que nós tenhamos nos esforçado em tudo para estarmos de pé, mesmo assim, o Senhor sabe que ainda existe alguma coisa na sua vida, existe alguma coisa na minha vida, e você sabe disso também, que é preciso ser mudado. E somente Deus pode fazer a mudança, pode trazer algo que você está esperando, ou pode tirar algo que você está pedindo da sua vida, para que você verdadeiramente seja um vitorioso, seja uma pessoa com um brilho no rosto verdadeiro, que é aquilo que o nosso Senhor tem para cada um de nós, para cada um das nossas vidas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Também encontramos aqui nessa história uma menina, a qual foi levada cativa quando Israel foi invadido. E a gente vai ver bastante diferença na história dessa menina com a história de Naamã. Ao contrário de Naamã, ela neste momento que a palavra de Deus narra aqui, ela estava longe da sua terra, ela estava separada dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. Ela estava, presbítero Anderson, aos olhos humanos, ela deveria ser a pessoa mais desacreditada no seu tempo, a pessoa mais infeliz, a pessoa que deveria estar mais murmurando da sua situação. Mas nós vemos aqui nessa história que a primeira oportunidade que ela teve, que ela poderia fazer diferente, ela poderia estar reclamando, mas a primeira oportunidade que ela teve, ela não cessou de dizer que na terra dela, da onde ela verdadeiramente ela sabia que existia um homem que recebia de Deus poder para curar aquela lepra que Naamã estava sofrendo. Aleluia. Muitas vezes nas situações difíceis, que muitas vezes não chega nem perto do que essa menina estava passando, muitos de nós temos a nossa fé quase que desaparece das nossas vidas. Presbítero Fãs, às vezes por coisas muito menores, nós nos encontramos desanimados para fazer aquilo que o Senhor chamou para que nós venhamos fazer. Aleluia. E nós encontramos aqui na vida dessa menina, que nos dá uma verdadeira aula de como ser um cristão perseverante, valente e confiante nesse Deus a qual nós servimos. Não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você esteja passando. Aleluia. Não importa, Davi, as dificuldades, as lutas e aflições que nós estejamos passando. Se nós continuarmos, mesmo nesses momentos adversos em nossa vida, confiando em nosso Senhor. Aleluia. E nós temos a coragem, porque é preciso ter coragem para tomar uma atitude como essa menina fez. Não apenas coragem, mas ela acreditava verdadeiramente. Porque imagina só, irmãos, se depois disso que ela falou, não acontecesse o que ela acreditava que iria acontecer. Ela sabia que poderia ser o fim da sua vida. Mas todo crente verdadeiro, mesmo que aos nossos olhos nós não enxergamos uma saída, aleluia, mas nós continuamos com a nossa fé firmada no Senhor Jesus, através da sua palavra. Nós mesmo assim profetizamos, nós mesmo assim nós abrimos nossa boca para dizer palavras de bênção aos nossos irmãos, palavras de bênção que vêm construir
boas coisas para as nossas vidas, nós temos a certeza que o Senhor, o nosso Deus, não vai nos deixar desamparado. Aleluia. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor meu Deus, mesmo nessa luta, eu continuarei pregando a tua palavra, falando o que o Senhor faz e que nada é impossível para ti. Glória a Deus. Irmãos, continue crendo, continue perseverando, porque quando nós menos esperar, o Senhor trará a vitória para as nossas vidas. Aleluia. O que muito tem atrapalhado a nossa vida de viver as promessas do Senhor, de viver aquilo que nós mesmos falamos. Presbítero Welles, muitas vezes ensinamos na escola bíblica dominical, muitas vezes numa conversa com uma pessoa do nosso trabalho, quando somos questionados em relação à nossa fé, e nós sabemos como responder, sabemos como orientar, mas muitas vezes nós não vemos acontecer na nossa vida. E esses dias eu estava refletindo a respeito disso. O que é que está acontecendo que nós não estamos vivendo muitas vezes aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos viver? Nós viemos à casa do Senhor muitas vezes somente para agradecer a Deus, e glória a Deus por isso. Nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, mas muitas vezes nós adentramos esse lugar tão abatidos, tão cansados, com muitas aflições. E por que que nós muitas vezes não conseguimos vencer essas dificuldades? O que é que está faltando? E nesse domingo pela manhã na escola bíblica dominical, nós até falamos a respeito disso, que muitas vezes não é falta de ensinamento, não é falta de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Porque passa um dia, passa dois, passa uma semana, um mês, às vezes anos, e muitas pessoas têm vivido a mesma coisa na sua vida. O que é que tem acontecido com a igreja do Senhor? O que é que tem acontecido conosco? Aleluia. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha sequer. Mas Ele está esperando pessoas, Ele está esperando os seus servos se levantar verdadeiramente como guerreiros na sua obra. Se levantar verdadeiramente como cristãos lá fora, não é somente aqui dentro não, porque aqui dentro é fácil. Mas Ele quer que nós nos levantemos e nos posicionemos diante desse mundo lá fora. Aleluia, o Senhor está esperando que nós colocamos de lado as nossas vontades, os nossos desejos e aquilo que nós estamos tirando o tempo que nós deveríamos entregar ao Senhor, e estamos afadigados cada dia mais. Estamos trocando aquilo que nós temos de mais precioso nessa terra, que é o tempo, para nós servirmos a Deus, estamos utilizando para servir a nós mesmos. Nós vimos aqui que João vai dizer que aquele irmão pensava somente nele, e ele estava atrapalhando a obra do Senhor. Nós servimos a um Deus que tem poder,
há um Deus que continua operando milagres, há um Deus que continua falando na boca dos seus filhos. Mas o que é que está acontecendo que não estamos muitas vezes vivendo as promessas do Senhor em nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? O que é que você precisa fazer, mudar, para você viver verdadeiramente o que o Senhor tem para a sua vida? Mais para frente, depois que Naamã, ele acreditou na palavra daquela menina, e ele foi até o profeta, e é interessante que antes dele chegar no profeta, ele foi primeiro até o rei. Uma carta foi enviada ao rei, e o rei, quando viu essa carta, a palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes. Ele ficou com medo, ele ficou totalmente aterrorizado. Um rei ficou com medo de uma carta. É claro que ele conhecia o exército da Síria, ele conhecia quem era Naamã. Ele sabia da força que aquele povo tinha, que poderia vir afrontar novamente a Israel. Mas diferentemente do rei, quando o profeta fica sabendo dessa situação, ele manda só uma palavra: não, rei, não precisa ficar assim não. Manda ele vir aqui comigo, que ele vai descobrir que ainda existe profeta em Israel. Aleluia. Nós queremos tanto, irmãos, viver as promessas do Senhor, mas temos medo de encarar as batalhas, as lutas e as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Nós, a primeira coisa quando a dificuldade vem, muitas vezes é querer passar esse problema para outra pessoa. Muitas vezes nós queremos trazer o problema para o nosso líder de departamento. Muitas vezes nós queremos logo jogar o problema para um líder das crianças, para o líder das irmãs, para o nosso pastor. Muitas vezes, ao invés de nós acreditarmos no poder de Deus que está sobre as nossas vidas, existe a ação do Espírito Santo na sua vida. E aí, quanto você tem acreditado nisso? O profeta, quando fica sabendo disso, diz: não, deixa ele vir aqui, que ele vai saber que existe profeta em Israel. E quando Naamã chega lá, ele nem é recebido. É dado só uma palavra para ele. O profeta nem recebe ele. Geazi vai lá e diz a ele a ordem. E aí ele não gosta, porque ele queria ser tratado de uma maneira especial. Veja cada personagem dessa história, irmãos. Nós acabamos de falar aqui de um rei que ficou totalmente aterrorizado, com medo, e de um profeta que sabia em quem ele cria. Ele sabia no chamado que o Senhor tinha para a vida dele. E poderia vir Naamã, poderia vir o rei, poderia vir quem fosse. Aquele que tem o Espírito Santo dentro da sua vida, aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, ele sabe quem é o Deus a qual ele tem servido. Se por acaso você está amedrontado, você tem sentido medo, você tem procurado se esconder nos momentos de dificuldade, você precisa rever aonde você está colocando a sua fé. Aleluia. O nosso Deus tem grandes coisas para nós. Tem grandes coisas para a sua vida. Mas nós precisamos romper
com a barreira que está atrapalhando de servir a Deus, romper com os problemas que estão atrapalhando de nós avançarmos naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, aleluia, para vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Naamã vai e faz, depois de muito ali os seus amigos, aqueles que estavam com ele ali, conseguir fazer com que ele mudasse de ideia, porque a princípio ele queria retornar para sua casa. Ele não queria fazer conforme o profeta havia mandado. Mas aí conseguem fazer ele mudar de ideia, ele vai lá e mergulha naquele rio, a qual ele mesmo vai dizer que existiam tantos outros rios, muito mais bonito, muito mais limpo, mas tinha que ser naquele lá. Nós aprendemos aqui nessa situação que nós também muitas vezes olhamos a situação e é claro, ninguém quer fazer. Nós procuramos fazer sempre da melhor maneira ou tirar as dificuldades da nossa frente, do nosso caminho. Ninguém escolhe o pior caminho para seguir. Se você tem oportunidade, você vai querer escolher um caminho melhor para você poder seguir. Mas já parou para refletir que você tem buscado os melhores caminhos, mas muitas vezes você tem trilhado caminhos tão difíceis, tão embaraçosos, muitas vezes sombrios, muitas vezes escuro, que você não consegue enxergar uma saída, você não consegue ver aonde você está colocando os seus pés. Mas muitas vezes nós aprendemos na palavra de Deus que o povo de Israel passou por momentos de dificuldade, não é porque Deus estava longe deles, não era porque Deus queria fazer aquele povo sofrer, mas é porque eles haviam se distanciado dos mandamentos do Senhor. E o Senhor permitia que algumas coisas aconteciam, não para ver a derrota do seu povo, mas ao contrário, para que o povo de Deus pudesse voltar ao primeiro amor, voltar à presença de Deus, voltar a servir ao Senhor como um dia serviu naquele primeiro amor. Você se lembra como você era quando você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida? Você continuava passando dificuldade, você continuava passando por luta, você não passou de uma hora para outra, sua vida não mudou, você não ficou com as coisas todas resolvidas, mas não importava a dificuldade, não importava a situação, você estava glorificando a Deus. Você não via a hora de ir para o culto, você não via a hora de encontrar algum irmão e falar da palavra de Deus. Você não via a hora de louvar ao Senhor. E o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo. Aleluia. Muitos que têm recebido o batismo com o Espírito Santo, quanto tempo faz que não fala mais em língua? Quanto tempo faz que você não tem mais uma visão, você não tem mais sonhos vindo do céu, da parte do Senhor? Quanto tempo faz que você não tem um desejo de dobrar os joelhos, de orar a Deus? Quando você faz isso, muitas vezes é porque você está necessitado de alguma coisa específica. Não é nem buscando a graça, não é nem buscando a presença do Espírito Santo. É muitas vezes nós estamos apenas preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa vida financeira, com a nossa saúde. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós temos que adorar a Deus em qualquer situação. Aleluia. Como é que adora a Deus quando um médico dá um diagnóstico tão difícil? Como é que adora a Deus? Como é que dobra o joelho e ora? Quando você perde algo importante na sua vida. Eu não estou falando de algo terreno não, irmãos.
Quantas pessoas não têm percebido? Passa culto de ceia, vem outro culto de Santa Ceia. Muitos momentos que a igreja se alegra, o Senhor se faz presente neste lugar e pessoas continuam da mesma maneira. Aleluia. O Senhor está querendo despertar as nossas vidas. Aleluia. O Senhor está querendo que você, que eu tomamos um rumo diferente na presença dEle. O Senhor, Ele tem pressa em alegrar o seu coração, não com isso que você está esperando que é passageiro, mas é com a presença dEle, do Espírito Santo na sua vida. O Senhor, Ele tem pressa em levantar obreiros para a sua obra. Ele tem pressa em levantar irmãs. Aleluia. Que não tenha medo, que não tenha vergonha de chorar na sua presença. O Senhor tem pressa em levantar jovens. Aleluia. Estamos tão preocupados com as demais coisas e achando que é isso que é importante para as nossas vidas. Isso não é nada. Como é que Deus vai usar, pastor, servos que não conseguem muitas vezes levantar para vir numa escola bíblica dominical, mas muitas vezes queremos falar da vida do nosso irmão, queremos apontar alguma falha? Quem é que não falha? A escola bíblica dominical é um dos melhores cursos de teologia que nós podemos ter, onde nós fazemos um bate-papo tão gostoso aqui. E até numa dessas aí eu fiz uma pergunta e o presbítero Maurício ainda falou: somos nós mesmos os culpados. Lembra disso, Maurício? O culpado de não ter esta igreja cheia de pessoas adorando a Deus, a culpa é minha e a culpa é sua, a culpa é nossa, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele tem poder, Ele tem todo o poder em suas mãos. O Espírito Santo está procurando vasos para encher. O Espírito Santo está te procurando todos os dias para fazer você transbordar da presença do Senhor. Mas nós estamos preocupados com coisas banais, com coisas passageiras. Aleluia. Quem é você na obra do Senhor? Como Naamã, como aquela menina, o rei, o profeta? Como você está vivendo a sua vida de cristão, de servo do Deus Altíssimo? Aleluia. Somos soldados do Senhor e nós estamos numa guerra. Aleluia. Um dia ela vai findar. Louvado seja o Senhor, porque Ele virá para nos buscar. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos nos levantar verdadeiramente. Aleluia, nos fortalecer no Senhor, esquecer das coisas deste mundo, esquecermos das coisas dessa terra que são passageiras. Quando eu digo isso, não é para você largar o seu serviço. Não, o presbítero falou que eu vou parar então de trabalhar, não é isso. Mas isso tudo é secundário, isso não é o principal. Se você tem demandado mais tempo, mais preocupação nessas coisas, é isso que o Senhor está trazendo para nós
nessa noite. Se dedique mais em fazer a obra do Senhor. Se dedique mais em estudar a palavra de Deus. Se dedique mais em dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Se dedica mais em falar de Deus para o seu irmão, para o seu vizinho, para a sua, aonde você estiver. Se dedica mais em abrir os seus lábios para louvar a Deus. Quando nós estamos aqui cantando em louvor ao Senhor, isso é tão precioso. E muitas vezes nós achamos que é só um momento de música na casa de Deus. É a oportunidade que você tem para louvar ao Senhor. E muitas vezes até isso nós estamos desperdiçando. E dentro da casa do Senhor. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma, coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Para nós finalizarmos, aí vem mais um personagem aqui agora, Geazi, que ele não viu o seu líder tirar um proveito daquela situação. Mas como, diferentemente de Eliseu, que tinha a sua vida ofertada ao Senhor, tudo que ele fazia, ele procurava engrandecer a Deus. E tudo que ele esperava no Senhor. Aleluia. Mas Geazi, servindo ao mesmo Deus, ele estava ali, vamos dizer, sendo preparado para um possível sucessor de Eliseu, assim como foi de Elias. E Geazi perdeu a sua grande oportunidade. Geazi perdeu a sua oportunidade. E o Senhor está dizendo que tem pessoas aqui nessa noite que está tendo oportunidade. O Senhor não está falando com quem não está aqui, Ele está falando conosco aqui nessa noite. Tem pessoas que estão com a sua oportunidade. Aleluia. Mas eu sinto em dizer, da parte do Senhor nessa noite, que tem pessoas que precisam tomar algumas decisões, porque a oportunidade pode passar. Geazi teve a sua oportunidade. E tem pessoas aqui que estão com a sua oportunidade. Mas se não tomar cuidado, se não tomar a decisão, as escolhas corretas, pode perder a sua oportunidade. Eu não sei do que é exatamente ou para quem que o Senhor está falando. Não sei se é para algum músico que tem a oportunidade de tocar um instrumento na casa do Senhor. Não sei se é para alguma irmã que tem a oportunidade de cantar no conjunto com as irmãs, ou algum irmão que canta no conjunto com os irmãos. Eu não sei se é algum diácono que tem a oportunidade de servir na casa do Senhor. Eu não sei se é algum líder de congregação de alguma igreja.
Sinceramente eu não sei, mas arde dentro de mim esta palavra. Todos nós temos a oportunidade do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor quer fazer algo tão grande, tão tremendo na sua vida, aleluia. O Senhor tem algo tão especial para fazer. Mas é preciso nós nos limparmos, aleluia. Assim como Naamã, por fora mostrava ser uma pessoa que todo mundo gostaria de ser igual. Mas algo não deixava ele viver a sua plenitude. Quando ele tirava aquela armadura, ele estava leproso. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nessa noite, irmãos? Nós vamos estar orando. E para que você venha entender, o Senhor quer nessa noite que você tira esta capa, essa armadura, a vestimenta que você tem vestido, que você tem utilizado no seu dia a dia. Eu não estou falando de fingimento, de falsidade, não. Eu estou falando é algo, você e Deus, é diante do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele quer te conhecer verdadeiramente. O Senhor quer que você se derrame na presença dEle. O Senhor quer que você venha se despir de tudo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor. Aleluia. Porque o Senhor tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que nessa noite, Senhor, a Tua obra, Senhor, possa ser completada em nossa vida, ó Pai, de acordo com esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para nós. Espírito Santo de Deus, que sabe, que sonda os nossos corações, conhece, Senhor, o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor conhece, ó Pai, quem nós somos. O Senhor conhece, Senhor, tudo aquilo que passa na nossa mente. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, o íntimo da nossa alma. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nessa noite, ó Pai. Venha, Senhor, com Teu Espírito Santo, trazer vida, Pai. Em nome de Jesus, arrancar, ó Pai, todas as chagas, Senhor, que tem machucado, Senhor, os Teus filhos. Que tem, ó Deus, ferido, ó Pai, as Tuas filhas, Senhor, as Tuas servas. Senhor, Tu sabes aquilo, Senhor, que tem passado no coração, ó Pai, de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, tem sangrado. Muitas vezes, ó Pai, são feridas difíceis, ó Pai, de suportar. Mas nessa noite o Senhor vai estar vindo com o Seu bálsamo, ó Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, nos entregar de verdade e totalmente ao Senhor. Pai, que nós possamos ser aquele servo, ó Pai, a qual
possam dar bom testemunho, Senhor, das nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai, ser servos que venham a agregar, ó Pai, no Teu reino. Que nós possamos ser obreiros, ó Pai, de valor na Tua obra, Senhor. Que nós possamos ser vasos que o Senhor encontra nessa noite, ó Pai, e possa derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, venha e volta, Senhor, a dar força, Senhor, ao Teu filho que está cansado, que está, Senhor, abatido. Pai, venha trazer alegria, Senhor, para esta vida que está tão triste, ó Pai. Venha trazer coragem, Senhor, àqueles que estão, ó Senhor, com medo de fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, ó Deus. Venha, Senhor, restaurar, ó Pai, aquelas vidas, Senhor, que não encontram mais, ó Pai, força, Senhor, para continuar caminhando. Pai, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta, ó Pai, esta igreja, levanta, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que se encontram caídos, ó Pai, desanimados. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Continua conosco, ó Pai, em nome de Jesus. E nos fortalece, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos. Curve a sua cabeça, sentado. Em fervente oração, venha ao meu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Baixa a sua cabeça, fale com o Senhor. Que palavra abençoada, palavra de renovo, palavra para fortalecer a alma, alegrar o espírito, renovar as forças. Saia daqui nesta noite entendendo que somos cada um de nós uma fonte de água que o Senhor está nos usando. Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão direita aos céus e declare conosco: quando tudo perante o Senhor estiver, E todo teu ser Ele controla. só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Você pode glorificar o Senhor, amado? Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue usando o presbítero Cleiton poderosamente. Nós vamos dar os nossos avisos, irmãos. Amanhã nós temos a nossa reunião da MAD, Mulheres em Aliança com Deus. É um culto amanhã, né? Amanhã é o culto MAD, toda última sexta-feira.
Última quarta-feira é a reunião das mulheres. É um culto MAD, missionária Renata e diaconisa Adriele estão aí amanhã às 19h30. Quinta-feira, nossa Quinta da Vitória. Deus tem falado conosco poderosamente às quinta-feiras e você é o nosso convidado. Sexta-feira, irmãos, é a nossa reunião de ministério. Perdão, sábado, é para ver se vocês estão ligados. Sábado nós temos a reunião de ministério, a nossa reunião mensal, às 16 horas e às 18h15, ao intervalo, tá, irmãos? Nós, com as nossas igrejas, sempre damos um lanche e às 18h30, o nosso culto de Santa Ceia, uma noite de estarmos em coinonia ao Senhor. Escola Bíblica Dominical, como disse aqui o presbítero Cleito, nós temos uma média aqui, deu uma caída na nossa escola, nós temos uma média de 25 a 20 pessoas na escola, chegamos a ter quase 60 pessoas, e tem sido bom, porque aqui nós damos liberdade para o diálogo, tá? O Davi sempre é o primeiro, o Tiago sempre perguntar, aí vem depois aí, né? E acho que sábado, domingo agora tem um professor, né? Que vai dar aula aí, né? É isso, né, Wesley? Já está escalado, então tá bom. Venha domingo para a Escola Bíblica Dominical e à noite o nosso Domingo Profético. Estaremos aqui mais uma noite abençoada. Irmãos, o nosso encontro de casais, procura a irmã Sandro, a diaconisa Sandro, o presbítero Maurício, o presbítero Francis e a diaconisa Sheila, que são responsáveis. Deixa eu falar uma coisa. Eu compartilhei a chamada, mas o link estava errado, tá? Se você fosse entrar naquele link, não conseguia. Só depois que eu fui ver. Eu estou com a chamada e o link novo, tá? Vou compartilhar aos irmãos. Alguns irmãos tentou entrar e não conseguia, dava erro. Depois eu chamei a Adriele e perguntei, ela me disse que estava errado o link, tá certo? Então nós organizamos e já vamos compartilhar aos irmãos. Falta alguma coisa? Não? Então tá certo. Amanhã o irmão João Pedro e a irmã Mirella. Hoje completo anos de casado. 2 anos, hein? Vem para cá. Se eu não me engano é papel, tá? É algodão e papel. Acho que 2 anos. Esses 2 anos é algodão? Então vem para cá então. Cadê a irmã Mirella? Vem para cá. Bênção de Deus. O João e a Mirella. Rapaz, quando esse rapaz chegou, irmãos, quando esse rapaz chegou aqui, eu falei, perdi a ovelha. Até brincava com o Tiago, falava, olha lá, Tiago, o lobão chegou. Não é que Jesus transformou ele mesmo, irmão? Mudou a vida dele, casaram, fizemos o casamento deles ali. Agora eles estão orando para vir um netinho aí, viu, Margarida? Está esperando aí, João? Ô, Glória! Irmãos, antes de mim terminar, deixa eu passar algo para os irmãos aqui. Eu quero justificar a ausência do Wagner. Vaguinho, ele não está bem, tá? Me mandou uma mensagem agora. Eu quero lançar um propósito aqui hoje. Quem vai entrar comigo? 10 mil. Vocês sabem que eu não sou assim. Eu vou lançar um propósito hoje, amanhã, quinta e sexta. É para corajoso. Quem quer orar comigo às 3 horas da manhã? É lá na sua casa, às 3 horas da manhã. Quem quer orar comigo? Levante a mão. Quem quer orar? Às 3 horas. Eu já venho orando esse período, tá, irmão? Às 3 horas. Vai ser das 3 às 3h30. Não é para orar 1 hora, não. Eu continuo, tá, irmão? Mas eu quero das 3 às 3h30, tá bom? Eu já venho aí acho que uns 2 meses orando esse horário. E eu quero convidar a igreja para essa véspera de ceia, para vir comigo. Aos irmãos que vão orar comigo, fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Aos irmãos que vão orar comigo. É das 3 às 3h30. Na sua oração, você pode orar o que você quiser. Mas eu quero que você tire pelo menos 3 minutos para você dizer assim, o propósito do pastor. Amém? Você só vai dizer assim, o propósito do pastor. E aí deixa que eu estou orando por você. Tá bom? Amém? Você está junto, Tiago? Tá? Então, pastor Marcos, eu não posso ir. Não tem problema nenhum, tá? Só que olha para mim, irmão. É um propósito. Se você quebrar,
você me prejudicou. Se você tiver dificuldade, fala comigo. Que 10 para as 3 eu vou te mandar uma mensagem. Ou vou te ligar, tá? Se tiver bastante gente, eu tenho que começar a ligar mais cedo, né? Amém? Feche os seus olhos e diga assim comigo. Em o nome de Jesus, nós estamos entrando nesse propósito. E algo sobrenatural vai acontecer. O Senhor será glorificado. O Senhor será exaltado. Às 3 horas da manhã é a hora da oração. É a vigília que mais agrada a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: um dia o pastor Marcos vai trazer um ensino aqui sobre a virada das vigílias. E eu vou te provar que essa oração das 3 horas... Pastor, não, ela é diferente. Vai estudar a Bíblia. A 4ª vigília, Jesus fez vários milagres. Na 4ª vigília, essa vigília das 3 horas da manhã. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Você está no propósito, tá aí, irmão. Hoje não, né? Amanhã, né? Porque 3 horas da manhã já é um novo dia. Vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar o diácono Claudemir Ferrari para fazer esta oração e dar a bênção apostólica. Você também está no propósito, Anderson, tá? Davi entrou também, Davi? Entrou também, Cleito? Entrou também, Gustavo? Esse louvor vai ser fera na ceia, irmão. A graça e paz, irmãos. Vamos orar em concordância. Santo Deus, eterno Pai, aqui vai ter um povo, Senhor, que vai orar para Ti, ó Pai, que vai pedir que o Senhor venha nos abençoar, venha abençoar a nossa igreja, venha abençoar os propósitos do nosso pastor, ó Pai. Por isso nós vamos nos colocar diante da Sua presença, ó Pai, para que tudo aquilo, Senhor, que for bom para a Sua obra, será realizado, porque era para a honra e glória do Senhor. Por isso, Deus, eu lhe peço que o Senhor despeça cada um para os nossos lares, abençoados por Ti, ó Pai, porque a palavra nos alimentou, nós temos o conhecimento da Sua palavra, Pai. Por isso, Pai, nos abençoa, porque somos dependentes das Suas misericórdias, dos Seus perdão, ó Pai. Nos perdoa, nos ajuda, nos fortaleça e nos dá um dia abençoado amanhã, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam... Está encerrado em Parabéns para você nessa data querida.